Hoje a nossa moléstia atual é assédio moral. Olá, iniciando o primeiro episódio oficial do podcast Mais Que Carimbo. Porque em contexto que somos reduzidos ao nosso carimbo, é sempre importante lembrar que somos mais, muito mais. Esse é um espaço de apoio e fortalecimento, e um pouco de fofoca e confusão também. Hoje a nossa moléstia atual é assédio moral. O subjetivo que apresenta uma pessoa conhecida por algum de vocês. Eu. Mas, gente, a gente precisa entender que é uma licença poética, porque advogado é caro e um processinho não estamos querendo. Então, tem coisa que não dá para falar explicitamente, mas eu vou trazer um pouco dos relatos que eu vivenciei e selecionei algumas questões que para mim foram mais marcantes e que eu sei que algumas pessoas vivem de forma semelhante, e então é importante a gente nomear algumas dessas violências e a gente entender de fato o que elas são, a gente aprofundar nesse assunto. Bom, muitos de vocês talvez já conheçam um pouco dessa história, mas eu fui fazer o meu R2 em um outro município e depois que eu terminei o segundo ano de residência, eu continuei nesse município como preceptora da residência, porque o meu preceptor foi para outros caminhos, então ele me entregou essa responsabilidade. Um município que eu gostava muito, eu me visualizava ali a longo prazo e eu realmente gostava de trabalhar ali e entendia como um trabalho até muito equilibrado, porque apesar da sobrecarga assistencial, a equipe é excelente e várias outras condições de trabalho também eram bem favoráveis. A gente tinha alguns problemas estruturais, assim, de espaço físico, mas não dá para ter tudo. E eu entendia muito bem isso. A população estava bem assistida, a gente estava conseguindo melhorar muitos indicadores de saúde e, enfim, eu me sentia bem. Isso mudou quando eu recebi a ligação do prefeito em uma noite de segunda-feira, falando que o período eleitoral da eleição presidencial estava prestes a começar e que o município se posicionaria apoiando 2 candidatos a deputados e que, diante disso, ele estava convocando os médicos do município para fazerem um vídeo na casa dele, porque, de acordo com ele, não poderia ser no ambiente de trabalho, já que é errado, como se só isso fosse errado, né? Mas na visão dele, só esse era o problema. E que deveríamos todos ir na quinta de manhã na casa dele fazer a gravação desse vídeo. Quinta de manhã faz parte do meu horário de trabalho, um horário que, inclusive, eu estou atendendo pessoas. Estava, né, na época. E falei que tinha que ver, perguntei quem eram esses candidatos e não era algo que eu esperava, não era algo que eu tinha definido na minha cabeça. Se ocorresse, o que eu responderia. Então foi algo bem constrangedor e foi difícil. Por várias questões que a gente precisava na equipe, às vezes a gente não conseguia esse contato com o prefeito. Mas para esse tipo de coisa, ele poderia, ou achava que poderia me ligar fora do horário de trabalho à noite, enquanto eu estava descansando na minha casa, para fazer solicitações que hoje eu entendo que eram ilícitas, né, que configuravam assédio eleitoral. Isso piorou depois de alguns minutos, quando a secretária de saúde me ligou e falou que eu tinha que participar e que eles queriam médicos que apoiavam o município, que apoiar esses deputados era a mesma coisa, né? Era sinônimo de apoiar o município. Depois eu fui pesquisar sobre esses deputados e realmente eles não têm nada a ver com alguém que eu votaria. Além de serem homofóbicos, e eu sou uma mulher que se relaciona com mulheres, eu vivo com a minha companheira, isso dentro do município pequeno, não era segredo para ninguém, então com certeza eles sabem disso. E então eu percebi que foi um problema muito sério em vários sentidos. E também percebi que mesmo se fosse um candidato que eu votaria, não é um tipo de vídeo que eu apoio, não é um tipo de abordagem que eu concordo e que eu me sinto confortável. Foi a partir daí, então, que a minha relação com o trabalho começou a mudar e que eu defini que eu não continuaria ali naquelas condições. E eu já tinha feito prova para alguns concursos e, coincidentemente, eu fui chamada para um deles, para uma cidade ali próxima, e resolvi assumir, porque o contrato me deixava muito vulnerável a essas questões, e fui para o outro município, fui com o coração aberto,
estava, inclusive, muito feliz de ter uma oportunidade de começar de novo. Cheguei a fazer uma série de vídeos mostrando como foi essa adaptação. E eu estava realmente bem realizada no novo desafio, começando uma equipe já como especialista, como médica de família. Chegando lá, eu gostei bastante, a enfermeira era excelente, uma das melhores enfermeiras que eu já tive o privilégio de trabalhar em conjunto. Então, foi algo bem agradável também. Algumas pessoas da equipe também excelentes e a população também, apesar de ter algumas questões, porque sempre tem, me recebeu muito bem. Mas nem tudo são flores, eu tive alguns problemas com agentes de saúde e que cobravam algumas coisas que não faziam parte das minhas atribuições, e depois eu descobri que elas estavam falando mal de mim mesmo, de questões pessoais, expondo algumas questões, inventando algumas coisas, e eu demorei também a entender que isso configuraria o assédio moral, que isso configuraria a violência. Hoje eu consigo entender dessa forma. Já cheguei a sofrer alguns tipos de aumento de tom de voz no corredor, na frente do paciente, e havia uma interna comigo na época, e ela falou que eu não merecia isso, e aí que começou a cair minha ficha que de fato eu não merecia isso, porque até então não era claro para mim. Eu acho que eu realmente estava numa situação de violência ali muito crítica e não era evidente. Hoje eu consigo ver com uma evidência maior, e por isso que eu tô trazendo esse tipo de debate, por mais difícil que seja para mim falar sobre isso, porque pode ser o caso de outras pessoas. E eu não vejo espaços seguros para a gente conversar sobre isso. O mais grave que me fez, de fato, não querer mais voltar para aquele local foi quando a enfermeira veio me comunicar que havia uma criança com febre, porque ela atendia primeiramente as demandas e o que precisasse a gente debatia o caso e fazia o atendimento. Era uma tarde que já tinham várias pessoas esperando as consultas, a gente acabava atrasando, às vezes, nesse início de organização de equipe, que acontece, porque a gente está estabelecendo ainda a coordenação do cuidado. Não era nada extremo, não, mas era algo que a gente tinha que ficar de olho. E eu fui e conversei com ela para a gente observar a criança após ela ser medicada, e comecei a conversar que eu estava me sentindo desconfortável, porque se eu atendesse a criança e passasse ela na frente, eu saía como errada. Se eu não atendesse, não passasse na frente, eu sairia como errada, porque eu sentia isso, de qualquer coisa que eu fizesse, eu estava errada dentro daquela equipe. Não por acaso algo aconteceu que ilustrou isso, porque uma agente de saúde, ela entendeu que ela tinha o direito de ouvir qualquer coisa pelo corredor, e ela comunicou o caso dessa criança ao hospital, e quebrou sigilo, a verdade é essa. Não é porque é outro profissional de saúde que pode sair quebrando sigilo dessa forma. A gente tem que pedir autorização, a gente tem que passar o caso de uma forma formal, e não foi o que ela fez. Então, isso foi extremamente desconfortável, porque aquela criança sequer tinha saído da sala da enfermeira. Depois de um tempo, depois de medicada, a criança já estava correndo no corredor, então não tinha necessidade nenhuma de deslocar para fora da unidade. E aquilo ali me causou um incômodo muito grande, porque eu percebi que não era um espaço seguro sequer para os pacientes. Então, não era uma questão somente para mim. Eu, naquele dia, então, pus tudo em ordem, renovei todas as receitas, avaliei todos os exames, lancei toda a produção, juntei todas as minhas coisas, coloquei dentro do carro, saí de lá mais de 9 horas da noite. E decidi que eu não pisava mais lá. Isso foi extremamente difícil, mas foi o que me fez mudar também muito de como as coisas seriam dali pra frente. Só poderia ter mudado um pouco mais, mas foi o que eu consegui fazer no momento. No dia seguinte, eu dei aula na universidade, que eu sou professora de manhã, e de tarde seria um dia de zona rural. Na época não havia ainda a equipe de zona rural, que se formou um tempo depois, e é uma microárea que recebia atendimento médico uma vez por mês. Então, não poderia não ir. E o que eu combinei, então, com a enfermeira? Que eu ia direto no meu carro, direto para o local de atendimento, e realizaria os atendimentos e chegaria lá às 14 horas. E assim eu fiz. Às 14 horas em ponto eu estava lá. O local estava aberto, os pacientes estavam lá, mas não havia prontuário, não havia ninguém da equipe. É um local que não pega sinal. Então, na hora eu pensei, devem ter me mandado mensagem, algum imprevisto aconteceu, porque isso pode acontecer. E eu não recebi, porque não tinha sinal. Eu atendi 14 pessoas, só no final, quando faltavam 2 ou 3 pessoas, que o pessoal chegou e me explicou que houve alguns imprevistos com o motorista. Eu super entendi, eu já tinha feito e resolvido quase tudo. Eu já estava muito chateada com o que tinha acontecido na noite anterior, estava bem cansada também, porque eu saí muito tarde de lá. E depois
eu terminei o trabalho, fui embora. Quando eu cheguei no centro da cidade, onde havia sinal de telefone, eu percebi que ninguém tinha me avisado nada. Simplesmente chegaram lá horas depois, sem ter, de fato, avisado que chegariam horas depois. E aquilo ali me incomodou de uma forma muito grande, o que hoje eu percebo também que foi algo bem problemático e que demonstrava bastante como que as pessoas levavam o meu trabalho. Acabou que eu, conversando com a secretária de saúde, a gente resolveu, então, começar os trabalhos na unidade rural, que estava sendo fundada, um mês antes do que deveria começar, e assim fizemos. Então, no início começou a funcionar super bem, eu realmente não voltei mais para aquela outra equipe, cumpri minha promessa comigo mesma e começamos a desempenhar esse trabalho. Tem um detalhe importante nessa história, porque eu percebi que muitas das situações que eu tinha vivenciado, eu não tinha comunicado para ninguém. Então, eu escrevi um e-mail imenso com cada uma das situações, justamente para a Secretaria de Saúde ficar ciente. E depois, nesse processo de transição, a secretária de Saúde disse que sequer leu até o final. E iniciou então uma nova enfermeira, concursada também, mas que já tinha um período de experiência muito grande em hospital, não tanto na atenção primária. Então, mandei vários materiais, a gente conversava bastante, e é difícil mesmo, sabe? Obviamente, é muito difícil, da mesma forma que se fosse para eu atuar em hospital, assim, de repente eu teria muita dificuldade e contaria com a compreensão das pessoas. Eu tentei, sabe, ser muito compreensiva, e até que eu comecei a ficar bem cansada, muita estrada bem ruim, e fui conversar com a secretária de saúde de que eu estava um pouco sobrecarregada, porque todos os atendimentos eu que estava fazendo, e essa era uma sobrecarga, inclusive, compartilhada com outras pessoas da equipe, né? Não era só eu que sentia essa sobrecarga, e pedi se não podia, pelo menos provisoriamente, reduzir minha carga horária para 30 ou 32 horas, como, inclusive, outro médico do município também atuava e funcionava super bem. A gente precisa, inclusive, falar mais sobre redução de carga horária, né, meu povo? O que eu ouvi da Secretaria de Saúde era que todo mundo estava gostando do meu trabalho, todo mundo. Ela só esqueceu que eu não estava, né? E então eu pedi para abrir uma exceção para redução dessa carga horária, e ela falou que tem um ditado que quem abre exceção toma no botão, dessa forma. O que também foi algo que foi bem difícil, porque eu percebi que não dava, não poderia contar com aquele apoio. Passou um tempo, estavam fazendo filmagens aí para uma campanha eleitoral, essas politicagens que a gente sempre sabe que existe. Eu não autorizei o uso da minha imagem, ninguém sequer solicitou. Eu falei com todas as letras que eu não autorizava, e mesmo assim tentaram me filmar escondido durante um atendimento. E isso só foi me desanimando e trazendo uma carga mental muito grande, até que em abril, eu já exausta, já muito cansada, mentalmente, assim, estava bem difícil. A enfermeira veio me passar um caso, eu fiz algumas perguntas e, por alguma razão, ela se alterou e começou a gritar comigo. E vivenciar isso também foi muito difícil. Isso, obviamente, não reflete a categoria da enfermagem, isso reflete simplesmente essa profissional específica. Como eu falei, naquele mesmo município eu trabalhei com uma enfermeira excepcional, né, que, assim, incrível, mas eu acabei trombando com uma outra pessoa aí que achava que podia gritar com as pessoas e que isso era normal. E eu percebi como que as pessoas, de fato, normalizavam isso. Por incrível que pareça, isso aconteceu de manhã, e no mesmo dia, uma pessoa da Secretaria de Saúde me pediu para falsificar um pedido de exame, falsificar um documento que envolvia dinheiro público, obviamente, porque exame envolve verba. E eu falei que não poderia fazer isso, que eu sequer tinha pedido aquele exame, que eu nem conhecia o paciente na época que tinha pedido o exame, o paciente já tinha realizado o exame mesmo sem o pedido, e ela se achou do direito de gritar comigo por telefone também. Foi naquele momento que eu percebi que eu não estava bem, assim, mentalmente falando, e que não dava mais. E foi a partir desse momento que eu terminei as minhas atividades daquele dia, me afastei de saúde e percebi que eu estava realmente com esgotamento, eu estava com burnout. A gente vai ter uma oportunidade, inclusive, para falar melhor sobre isso, mas que foi causada por repetidas situações de violência ali, já de forma até crônica,
e que estavam me desgastando já há bastante tempo. E ainda para mim é difícil falar sobre isso, obviamente alguns detalhes a gente não pode falar, a gente tem que, né, mudar uma coisinha ou outra ali, mas é algo extremamente doloroso e é algo ainda que eu sinto que me afasta do que eu sei fazer, do que eu gosto de fazer e do que eu sei que eu sou boa fazendo e do que eu sei que a população precisa. E hoje eu ainda tenho dificuldade em retornar e em atuar no SUS, atuar no posto de saúde, atuar em áreas distantes, em medicina rural, que foi o que eu estudei para fazer, e eu não consigo, porque eu ainda não tô bem para voltar, mas eu espero ficar. E esse podcast, ele com certeza vai fazer parte aí desse momento de cicatrização, né? Mas a cicatriz continua, querendo ou não. Esse foi o caso. Então, vamos para os dados objetivos. Acho que é importante também, né? A gente trazer alguns dados. O que me motivou a falar sobre isso foi o post que a Lidiane Caldeira, que é uma médica de família de Belo Horizonte, fez recentemente, que foi sobre algumas das violências que os profissionais de saúde sofrem. Não é incomum a gente ver relatos, tanto violências verbais quanto violências físicas. E geralmente esse tipo de violência vem de usuários, mas ainda assim não são tão comuns quanto algumas das violências que a gente sofre de colegas, de superiores, de professores. E muitas vezes a gente não consegue nomear, a gente não consegue reconhecer. E esse post da Lidiane realmente trouxe muitos sentimentos. Eu sei que não foi só para mim, porque muitas pessoas comentaram. É interessante ir lá conferir esse post. E o que ela trouxe na legenda? Que a maioria das unidades de saúde de grandes e pequenos municípios não tem porteiro, quanto mais uma proteção policial. Quando acionamos a polícia, o agressor já se foi com ameaças de retornar. A gestão não permite fechar as unidades, o fluxo continua, o atendimento não para. Os números importam, não as pessoas. E nós continuamos vulneráveis às mais sutis violências. Mas não falamos sobre o incômodo que elas nos causam, porque temos que trabalhar. Porque as fichas não param na porta. Você se lembrou de mais algum incômodo? Me conta aqui, eu sei que a lista é enorme. E esse foi o post dela que estava escrito. E as pessoas de fato estavam comentando. Mas eu também vou tomar a liberdade de trazer o que ela escreveu nas fotos e no post como um todo, porque é bem interessante. Ela fala que ninguém tolera violência explícita ou física. Todos se mobilizam e denunciam. Mas existem outras pequenas violências das quais não falamos e acontecem a cada minuto dentro das unidades básicas de saúde do SUS. Ela cita alguns exemplos, como bater na porta do médico ou do enfermeiro insistentemente durante o atendimento é inconveniente. Abrir a porta do consultório durante o atendimento é invasão de privacidade. Ficar andando pelo corredor, falando alto, gritando que está demorando, que o profissional está enrolando, é assédio. Gritar com qualquer profissional da unidade de saúde, recepção, da enfermagem, médicos, serviços gerais é desrespeito. Se for contra funcionários públicos, é desacato. Insistir em atestados fraudulentos, prescrições de pessoas ausentes e não conhecidas do serviço, relatórios forjados, é crime. E olha que nem falei aqui do assédio moral que ocorre velado em cada cantinho do local de trabalho. Isso é ela falando no post. Esses pequenos incômodos acontecem repetidamente e são como uma goteira pingando até encher o balde, que uma hora transborda. Aí ela contou que ontem, esse post foi feito há 3 dias atrás, um colega médico do centro de saúde vizinho ao meu tomou um soco na boca. Foi horrível, apavorante. Estamos vulneráveis, desprotegidos. Mas é bom lembrar que essas violências começam pequenas e deixamos passar para não desgastar. Me fez pensar muito das violências que a gente sofre dentro do próprio ambiente de trabalho com os nossos colegas, que também são muito graves e também passam despercebidas. Bom, primeiro é importante a gente destacar que várias coisas podem caracterizar o assédio moral e que o assédio moral é uma forma de violência. Alguns exemplos seriam tirar a autonomia da vítima, isolar a vítima fisicamente para não se comunicar com colegas,
contestar constantemente suas decisões, sobrecarregar o colaborador com tarefas que não desempenhava anteriormente, fazendo com que tenha a sensação de inutilidade ou de incompetência, não dar importância ao assédio existente, colocar tarefas humilhantes, desrespeitar pela fala ou por meio de gritos, espalhar boatos ofensivos, propagar rumores, não considerar problemas de saúde da vítima, fazer críticas à vida particular das vítimas, colocar apelidos, colocar punições embaraçosas, publicar coisas em redes sociais que depreciam o colaborador, dirigir-se à vítima apenas por meio de bilhetes, terceiros e outros, deixar a vítima isolada para não se comunicar com outras pessoas, não dar relevância à opinião das vítimas, fazer brincadeiras, entre aspas, com a opinião das vítimas, tirar atribuições da vítima sem motivo justo, colocar condições e regras às vítimas diferentemente das cobradas para com outros indivíduos, colocar metas inatingíveis, deixar de passar informações em tempo hábil para que as vítimas realizem determinadas tarefas, vigiar a vítima em excesso, monitorar o tempo em que ela permanece no banheiro, né, ou limitar a frequência dessa atividade. E aí, cá entre nós, isso é algo bizarro, que eu já tive que fazer uns 10 atestados aí ao longo da minha carreira, para as gestantes terem direito de fazer xixi no horário de trabalho. É bizarro, bizarro. Vocês já devem talvez ter passado por situações assim também. Outra questão, fazer advertência de maneira arbitrária, fazer comentários indiscretos aos outros quando o indivíduo falta ao serviço, e estimular que a vítima seja controlada por algum indivíduo, de maneira a não respeitar a hierarquia para gerar desconfiança. Todas essas são violências, são assédio moral. E elas são, infelizmente, parte do dia a dia de muitos de nós. E eu tenho certeza que muitos de vocês se identificaram com alguma dessas questões. O assédio moral nas organizações representa condutas abusivas, humilhantes e constrangedoras. E são frequentes no exercício das funções dos trabalhadores. São manifestados através de atitudes comportamentais que possam trazer danos ao empregado, pondo em perigo seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho. E de acordo com as diretrizes curriculares nacionais da enfermagem, a concepção da enfermeira é generalista, humanista, crítica e reflexiva. O enfermeiro é um profissional preparado para o exercício da enfermagem, com embasamento no rigor científico e intelectual, regularizado em princípios éticos. Inclusive, é bem mais comum a gente ver enfermeiros alinhados com esse princípio do que desalinhados, ainda bem. É importante citar isso, a gente não está falando aqui sobre uma categoria, a gente está falando sobre uma pessoa que cometeu ali um assédio moral contra a colega de trabalho. Então, o enfermeiro ele tem a competência de distinguir e intervir sobre as dificuldades ocorrentes em saúde. E, geralmente, é quem chefia, inclusive, vários dos serviços, que é um responsável técnico, né, principalmente na atenção primária à saúde, que é quem coordena a equipe. E aí é impossível falar sobre assédio moral sem citar a graduação de medicina, que tem uma prevalência extremamente alta de assédio moral, semelhante a de outros países, inclusive. Não é exclusivo do Brasil, não, o que traz até uma preocupação imensa. A que caminho estamos indo? O assédio moral causa incômodo em estudantes de medicina, mas não em todos os estudantes também, porque é muito normalizado. Os grupos que sofrem mais assédio e se incomodam mais com o assédio sofrido são compostos, sua maioria, por mulheres, foi o que mostrou um estudo da Unifesp. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ouviu médicos, profissionais de enfermagem e agentes comunitários de saúde e mostrou alguns relatos de assédio moral no contexto da pandemia de Covid-19 que foram mais comuns entre mulheres negras, que também declararam menos acesso a testes, treinamentos e equipamentos. Para 69% dos homens, tanto negros quanto brancos, a pandemia causou impacto na saúde mental. Para as mulheres, o percentual chega a 83%. Apesar disso, o grupo de entrevistados que diz ter recebido apoio à saúde mental não chegou a 30% entre nenhum dos grupos pesquisados. Iniciando a avaliação, a gente precisa citar algumas questões. É algo comum e que passa muito despercebido, mas muito despercebido. Justamente por ser tão comum. A gente tem uma ideia, enquanto sociedade, de que é para os fortes, de que quem é forte consegue. Isso vem, gente, de todo um contexto, até que vem lá da escola.
A gente está em 2023, até hoje a gente escuta falar que bullying é frescura. E como vai ser esse profissional depois, que acha que está fazendo isso de uma forma correta? Então, é o comum que passa despercebido. E mesmo quando ele é percebido, ele é validado em muitos dos contextos. A gente tem uma formação hierarquizada, uma formação que traz uma visão que é, de fato, médico-centrada, homem-centrada, cis-centrada, branco-centrada, heterocentrada, e que valida essas violências e que muitas vezes, na verdade, silencia e invisibiliza muitas das queixas e dos relatos que as pessoas levam. A violência, ela é reproduzida. As pessoas aprendem a violentar e quando elas têm a oportunidade, elas também continuam esse ciclo de violência que é muito sério. Não é incomum a gente ouvir casos na residência, a gente vê situações. Eu já ouvi relatos, inclusive, de pessoas que estavam no internato e a residente que tinha, na verdade, acabado de sair da faculdade, que tinha acabado de iniciar a residência, ela já tratava os internos de uma forma completamente inadequada. E justamente de uma forma violenta. E ela estava reproduzindo aquilo que provavelmente ela vivenciou. E, infelizmente, alguns dos internos podem ser que acabem reproduzindo isso também. Não há espaço nas universidades para problematizar e para racionalizar sobre grande parte dessas violências. E isso gera uma sobrecarga do profissional, isso gera burnout, isso gera adoecimento mental, porque, na verdade, estão todas as pessoas exaustas e ninguém está aguentando mais. Essa é a verdade. É rir de nervoso, é rir para não chorar. Então, é importante também a gente chamar atenção para a assessoria jurídica, que pode ser muito útil para isso. Que tal se a gente começar a falar um pouquinho sobre os planos? O que esperar? O que fazer? De planos, é importante a gente entender que podemos informar a todos o que é assédio moral e quais ações são corretas e adequadas para o ambiente de trabalho. É interessante, às vezes, um espaço de educação continuada, de educação permanente, para trazer mesmo esse debate sobre isso e levantar o assunto, porque muitas pessoas podem estar reproduzindo violências, podem estar sofrendo violências e não têm consciência disso. Então, a informação é uma forma muito importante de lutar contra. Isso vale para vários tipos de violência. A informação pode reduzir ou até eliminar o assédio. Da mesma forma que a gente identificou no início desse episódio sobre o que é assédio, a gente precisa falar sobre formas de evitar. Então, a gente aumentar a autonomia dos indivíduos no ambiente de trabalho é uma forma. A gente entender a individualidade das pessoas, ver as pessoas como pessoas e não como máquinas produtoras de trabalho, né? A gente evitar trabalho monótono e repetitivo também. Avaliar risco psicossocial dos colaboradores. Sempre promover um tratamento justo e respeitoso por parte dos superiores, algo que deveria ser básico, né? Dar exemplo de boas condutas, evitar se omitir em caso de assédio também é muito importante, dar apoio psicológico e orientação às pessoas e oferecer meios de recebimento de denúncias, extremamente importante. Elaborar peças de comunicação visual, de divulgação eletrônica, pode ajudar muito também. Gente, a verdade é que não dá mais. A gente precisa se proteger as pessoas que estão do nosso lado e olhar para a gente também, olhar para os meios que a gente está, entender os nossos limites, entender a importância que o nosso não seja respeitado em vários ambientes, mas também no ambiente de trabalho. A gente está ali vendendo, entre aspas, a nossa força de trabalho, o nosso tempo, mas a gente não está ali vendendo a gente, né? E olha que a gente está falando de um ponto de vista de profissionais de saúde. A gente ainda está numa posição de dialogar, a gente está numa posição, muitas vezes, de se posicionar. Outras pessoas não. Então, é importante a gente olhar também para o restante da equipe, para as outras pessoas que trabalham com a gente, até para as pessoas que a gente atende. Olhar com um olhar atento, um olhar treinado e entender que essa responsabilidade também é nossa.
a informação gera responsabilidade. A partir do momento que a gente está falando sobre isso, a gente tem a responsabilidade de colocar em ação. E é importante, obviamente, a gente colocar os advogados para serem nossos aliados nisso e, a partir daí, entender as ações de forma racionalizada, de forma estruturada, também que de forma a não prejudicar o nosso trabalho e não prejudicar a gente, o nosso nome, né, que é muito importante também. É muito desafiador, não temos soluções mágicas, então talvez o principal seja a gente tentar se apoiar e a gente entender que isso é uma responsabilidade coletiva. E de lista de problemas, o que temos? Vamos falar de uma notícia recente que deu o que falar? A gente viu que um médico receitou sorvete de chocolate e jogo Free Fire para criança com sintomas gripais em uma UPA na Grande São Paulo. Isso, gente, foi no dia 30 de maio. O que chama a atenção é que na reportagem relatando o que aconteceu, depois que a mãe chegou em casa e mostrou a receita para um parente, que a receita era para um menino de 9 anos que foi atendido, ela entendeu que o médico tinha debochado dela e da criança. Porque ela não entendia como que o filho podia tomar sorvete de chocolate se ele está com a garganta inflamada. O mais grave de tudo isso é que ela relatou que o médico não examinou a criança, só perguntou o que ele estava sentindo e começou a receitar um monte de remédio, de acordo com ela. Diz que ele não levantou da cadeira atrás da mesa e simplesmente perguntou qual sorvete que o menino preferia, se era de chocolate ou morango. E aí, gente, vem uma questão importantíssima. Na reportagem fala que a UPA não tem farmácia. E de onde a UPA está até a farmácia gratuita são cerca de 15 minutos de distância a pé. Ela não conseguiu ir no mesmo dia. E ela conseguiu, na verdade, buscar medicação só no dia seguinte para medicar seu filho. A gente poderia entrar no mérito das medicações, mas não é o nosso objetivo aqui, porque a gente aqui é mais que carimbo. Então, vamos deixar o carimbo, às vezes, um pouco de lado e ver um pouco além disso. Há um problema muito sério de acesso aí que chama muita atenção. Há um problema de vínculo que chama muita atenção. Há um problema de comunicação que chama muita atenção. E a gente vê que a humanização não é ser fofo, não é só escrever coisas fofas, vai muito além disso. Principalmente, trazer vínculo, vinculação, confiança, pactuação. E claro que o sistema ajuda a gente nisso, ter acesso. Será que se ela tivesse conseguido a medicação na própria UPA, ela teria entendido como um deboche? Será que se essa mulher tivesse condições de ir nesse local que fica 15 minutos de distância a pé, tivesse rede de apoio, ela teria também condições de adquirir o sorvete e ela poderia não entender como um deboche? Então, há várias nuances aí nesse relato e é importante chamar atenção porque depois desse ocorrido, muitos locais se posicionaram e algumas representações médicas, alguns conselhos regionais se posicionaram, reforçando que receita é realmente aquilo que está sendo receitado. Então, não é incomum a gente colocar algumas orientações e eles orientam que o mais adequado é colocar isso ou numa folha separada ou no verso. Obviamente, a gente não está aqui falando de questões que estão relacionadas com a prescrição, como, por exemplo, lavagem nasal, às vezes usa algum fitoterápico, como um chá. A gente aqui está falando de algo diferente disso, algo mais direcionado àquela pessoa, que seja uma pactuação específica da consulta e que a gente tenha um registro no prontuário. Então, houve esse movimento. A gente tem a internet aí com uma grande alinhada, mas que também pode dar uma espécie de munição para pessoas mal intencionadas que a gente nunca sabe quando vai encontrar. Então, profissionais de saúde vão ficar atentos nisso. E o interessante foi que no dia 1º de junho, um médico que foi afastado foi recontratado. E que o prefeito da cidade disse que entendeu o caso como um atendimento humanizado. Então, a gente nunca vai saber de fato o que aconteceu. A gente não estava na consulta, mas fica aí o aviso para a gente prestar bastante atenção na vinculação que a gente está tendo com as crianças, no acesso que os nossos pacientes estão tendo, na forma como está a nossa comunicação e também em como a gente está organizando os documentos em saúde.
De cafezinho, eu vou tomar a liberdade de contar para vocês, caso você ainda não saiba, sobre a comunidade que eu lancei, Além do Carimbo. É uma comunidade para a gente unir estudantes, interessados e profissionais que atuam na atenção primária à saúde e a gente trazer alguns aspectos que vão bem além do carimbo. É um projeto que eu tô em conjunto com esse podcast, porque o podcast, a ideia é a gente trazer uma perspectiva de acolhimento e a comunidade de informação. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, você consegue ter acesso ao meu site, lá vai ter o íconezinho da comunidade e você vai ser direcionado para a página da comunidade com todas as informações, com vídeo introdutório com todos os assuntos, com até datas você consegue ver. E lá no final, caso você não tenha condições de colaborar financeiramente, você pode se inscrever para a bolsa, viu? E não tem critérios estabelecidos, é na base da confiança. E a ideia de ser uma comunidade é justamente a gente conseguir incluir as pessoas que tenham interesse e construir isso em conjunto. As primeiras 50 pessoas que assinarem o plano anual vão receber uma caneca com um brinde que eu estou planejando com muito carinho. E todas as pessoas que assinarem o plano anual em geral vão ganhar essa caneca também. Que assim que ficar pronto eu vou mostrar lá no Instagram. Eu tô bem animada com esse projeto. É algo que vai viabilizar a realização desse podcast, de outros projetos também que eu tô planejando por aí. E eu tô bem empolgada. É realmente acolhimento e informação pra gente se fortalecer e, a partir disso, fortalecer o nosso trabalho e fortalecer a nossa existência aí nesse contexto de saúde pública. Eu prometo que semana que vem o cafezinho vai ser mais doce, viu? Esse cafezinho foi um pouquinho roubado, eu sei. Mas faz parte também, né, gente? Sempre tem alguém que não colabora com o pó na equipe e que toma café do mesmo jeito. Então, vamos considerar que dessa vez eu não colaborei com o pó, mas na semana que vem o pó de café vai estar em dia, vai ser um pó bom. E para quem gosta vai estar açucarado, ok? Não deixa de seguir aqui o podcast, de deixar um comentário nas redes sociais, de curtir, de avaliar. E eu ainda tô aprendendo a usar isso aqui, então é isso. A editora não estava disponível essa semana, então fui eu mesma fazendo tudo da melhor forma possível e, acima de tudo, com muito carinho. Então, às vezes não ficou muito perfeito, mas é tudo aprendizado também, né? Ok? Um beijo pra vocês e até semana que vem com o nosso novo episódio. Se você quiser participar e colaborar com a sua história, manda pro e-mail naosoucarimbo@gmail.com, que vai estar também na descrição desse episódio. Esse podcast ele é construído em conjunto, então a sua participação é muito importante e os temas eles podem ser variados de acordo com o que está no nosso coração e o que está angustiando a gente.